Muito boa tarde. Nós vamos então agora passar para a terceira parte do nosso estudo sobre idolatria, no caso, nosso estudo introdutório sobre idolatria. Para os próximos tempos, vamos estar a esmiuçar este aspecto que se prende ao primeiro e ao segundo mandamento da lei de Deus, não é? Que se encontra no capítulo 20 do livro de Êxodo, na Bíblia. Neste estudo introdutório, para além do Catecismo da Igreja Católica, nós estamos a utilizar o livro Falsos Deuses, do falecido pastor presbiteriano, sim, do falecido pastor presbiteriano, Timothy Keller, que para uma fase introdutória explica muito bem, de forma muito elucidativa sobre o que de fato é idolatria e que não tem nada a ver com a arte sacra. Ok? Então vamos continuar com o nosso estudo. Agora nós vamos ver como é que se cria um falso Deus. Ora bem, o que é o ídolo? O que é um ídolo? Qualquer coisa mais importante do que Deus para nós, que domine o nosso coração, a nossa imaginação, mais do que Deus, qualquer coisa que nós busquemos a fim de receber o que só Deus pode dar, é um falso ídolo, é um falso Deus. Eu volto aqui a dizer o que o Santo Agostinho diz, não é? Em suas confissões. O nosso coração está inquieto e só vai encontrar paz e descanso quando encontra Deus, quando descansa em Deus. Portanto, o que será, como é que nós criamos um falso Deus? Os antigos pagãos não estavam sendo fantasiosos ao representar quase tudo como um Deus. Tinham deuses para absolutamente tudo. Para a fertilidade, para o trabalho, para a guerra, para o dinheiro, o Deus da nação, pelo simples fato de que qualquer coisa pode ser um Deus e governar e servir de divindade no coração de uma pessoa ou na vida de um povo, num aspecto mais cultural. Por exemplo, a beleza física é algo agradável, mas se for endeusada e transformada na coisa mais importante da vida de uma pessoa ou cultura, então haverá Afrodite. Não apenas a beleza, mas o próprio ídolo, que significa, que recebeu o nome de Afrodite e tudo aquilo que ela significa. Gostaria também de colocar aqui um parênteses, nós vamos estudar também, desenvolver também o nosso estudo sobre idolatria, aqui utilizando a mitologia e a filosofia grega, para vermos como é que isto ainda está, como é que isso está tão enraizado, inclusive hoje em dia, não é? Porque a filosofia não é algo passado, ela estuda realmente a realidade. E a mitologia grega é muito rica no aspecto da simbologia, não é? Portanto, vamos também ter em consideração esses aspectos. Ora, em 1920, no livro Outline of History, H.G. Wells elogiou a crença no progresso humano. Em 1933, em The Shape of Things to Come, assustado com o egoísmo e a violência das nações europeias, Wells acreditava que a única esperança era os intelectuais assumirem o controle e implementarem um programa educacional compulsório, enfatizando a paz, a justiça e a equidade.
O que aconteceu com Wells ou com Webb? Ambos tomaram uma verdade parcial e a transformaram em verdade universal, segundo a qual tudo pode ser explicado e aperfeiçoado. Tomaram uma verdade parcial e transformaram numa universal. Apostar tudo na bondade humana consiste em colocá-la no lugar de Deus. Também há ídolos, valores absolutos inegociáveis, em todo o campo vocacional. No mundo dos negócios, a expressão do eu é suprimida pelo valor supremo, do lucro. No mundo da arte, entretanto, ocorre o contrário. Tudo é sacrificado à expressão do eu. E isso se faz em nome da redenção. Acredita-se que a raça humana necessita disso acima de tudo. Isto é que é a salvação da humanidade. A solução para todos os seus problemas. O fim da pobreza, o fim das doenças. Os ídolos são tudo aquilo que nós veneramos, que nós buscamos, que nós confiamos, mais do que em Deus. Os ídolos estão em toda a parte. Ame, confie e obedeça. A Bíblia usa 3 metáforas básicas para descrever como as pessoas se relacionam com os ídolos em seu coração. Elas amam os ídolos, confiam neles e lhes obedecem. As Escrituras às vezes falam de ídolos usando uma metáfora conjugal. Deus deveria ser nosso verdadeiro esposo, mas quando desejamos outras coisas mais do que Deus e nela nos deleitamos mais do que em Deus, cometemos adultério espiritual. O romance e o sucesso podem tornar-se falsos amantes, que prometem fazer com que nos sintamos amados e valorizados. Os ídolos conquistam nossa imaginação e podemos identificá-los ao observar nossos desvaneios. O que gostamos de imaginar? Quais são os nossos sonhos? Voltamo-nos para nossos ídolos para que nos amem, deem-nos valor, nos estimem e nos concedam um senso de beleza, importância e mérito. A Bíblia costuma falar dos ídolos por meio da metáfora da religião. Deus deveria ser nosso verdadeiro Salvador, mas recorremos à realização pessoal ou à prosperidade financeira para obtermos a segurança de que precisamos. Os ídolos dão a impressão de que estamos no controle e podemos identificá-los ao observar nossos pesadelos. O que mais tememos? O que se perderemos? O que se perdermos tornaria a nossa vida insignificante e indigna de ser vivida. Fazemos sacrifícios com o intuito de apaziguar e agradar nossos deuses, crendo que eles nos protegerão. Voltamo-nos para nossos ídolos a fim de que nos forneçam um senso de confiança e segurança. A Bíblia também fala de ídolos ao usar uma metáfora política. Deus deveria ser o nosso único Senhor e Mestre. Mas o que quer que amemos e no que quer que confiemos, assim também servimos. A isso também servimos. Qualquer coisa que se torne mais importante e inegociável do que Deus, para nós torna-se um ídolo a nos escravizar. Nesse paradigma, podemos identificar os ídolos ao observar nossas emoções mais persistentes. O que nos deixa irado, ansiosos ou desesperançados, de forma descontrolada? O que nos atormenta com uma culpa
da qual não conseguimos nos livrar. Os ídolos nos dominam, uma vez que sentimos a necessidade de tê-los a fim de que a vida faça sentido. O que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada por quem ela deseja agradar. Não controlamos a nós mesmos. Somos controlados pelo Senhor da nossa vida. O que muita gente chama de problemas psicológicos são simplesmente questões de idolatria. Perfeccionismo, alcoolismo, indecisão crônica, a necessidade de controlar a vida alheia. Tudo isso origina-se do processo de tornar coisas boas em ídolos, que depois nos consomem à medida que tentamos apaziguá-los e possuí-los. Os ídolos dominam a nossa vida. O que é que Santo Inácio de Loyola, ele vai usar uma expressão, ele tem vários ensinamentos muito bons, não é só que é doutor da igreja, em que ele nos diz, até o conhecimento pode ser considerado um ídolo. Santo Inácio, ele, considerado não, pode ser um ídolo. Ele diz que não é o tanto saber ou o tanto conhecer, mas o saborear em Deus as coisas. É encontrar e amar a Deus em tudo e em todos, e amar tudo e todos em Deus. É a máxima. Entendem? Aqui neste ensinamento é outra forma de dizer amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Qual será a oportunidade do desencantamento, a oportunidade do desfazer a idolatria? Numa fase introdutória, sem dúvida, existe a necessidade do discernimento. Através, sim, pelo menos o caminho que eu conheço, claro que na mística católica há várias formas, não é? De viver esse amor a Deus, e temos aqui de encontrar então a forma para a qual nós somos por Deus chamados. No meu caso é a inaciana, pelo menos para já é a inaciana, aonde eu consigo compreender com muita facilidade. No início nem tanto, não é dos discernimentos, agora sim, depois de algum tempo, de mais de ano, a aprender com os jesuítas. O primeiro passo é o discernimento. O que é que vem de Deus e o que é que não vem de Deus. Nem tudo que tem aparência de bem e de bom vem de Deus. Na biografia de Santo Inácio de Loyola, há um momento em que ele está, há uma altura em que é descrito, em que ele está em grande progresso espiritual, e está a rezar diante da cruz. E vê uma figura muito brilhante, luzente, com muitos olhos, mas muito luzente, não é? Parece quem quase não dá, dando a impressão de uma visão de um anjo, de um ser celeste. E o que é certo é que depois dessa visão ele passa por um período de desolação tremendo. Ele perde a vontade de rezar, ele perde a vontade de ir à missa, ele já não participa da Santa Eucaristia com a mesma devoção e com a mesma devoção e com a mesma entrega que dantes, até que depois de um período ele volta nesse mesmo lugar, diante do mesmo crucifixo, ele volta a estar em oração. A figura brilhante volta a aparecer-lhe, só que aí
é a luz, o brilho dela se desfaz e mostra-se a serpente, a antiga serpente, não é? O próprio Satanás, e ele entende, e ele vê ali uh, que o mal, ele se disfarça de bem. Daí a necessidade ele tem de se disfarçar de bem. Para enganar, ele tem de se disfarçar de bem. Ninguém vai se deixar enganar por uma coisa que é visivelmente mal, não é? Claro. O mal, ou então ele vai trabalhar, ele vai estar tão à vontade que ele nem vai se disfarçar de bem, porque as paixões da pessoa estão tão presa às suas paixões e aos vícios espirituais, ou seja, as suas más inclinações de origem já no pecado original, não é? E que depois é alimentada a partir de nós, do desenvolvimento da pessoa. Que vai prender a pessoa através de seus desejos desordenados. E é preciso fazermos o discernimento para ordenar, para que esses desejos sejam ordenados. Não somos nós que ordenamos. Os exercícios espirituais é uma prática de orante, é uma prática de oração, da realidade, não é? Mas uma prática também que, antes de ser a oração desta realidade, que é a contemplação para alcançar o amor, ou melhor, em outras palavras, a contemplação para se deixar ser amado por Deus, ela primeiro procura conhecer internamente ao Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Mestre. O que é que a obra diz então desta oportunidade de desencantamento? Não é? Porque o ídolo ele encanta, o ídolo ele ilude a nossa visão, não é? E alimenta, como nas palavras de Santa Teresa d'Ávila, alimenta a louca da casa, que é a imaginação. Então, conforme estudamos, há uma grande diferença entre tristeza e desespero, uma vez que o desespero é a tristeza insuportável. Na maioria dos casos, a diferença entre os dois é a idolatria. Embora pensemos que vivemos em um mundo secular, os ídolos, deuses resplandecentes da nossa era, mantêm o direito de propriedade de confiança funcional do nosso coração. Com a economia global em grande confusão, muitos ídolos que temos adorado há anos ruíram à nossa volta. Essa é uma excelente oportunidade. Experimentamos por breves instantes um desencantamento nas histórias antigas. Isso significa que o feitiço lançado pela bruxa má havia se quebrado e surgido uma oportunidade de fuga. No momento que, no momento, em momentos como esse, nos chega a oportunidade de grandes iniciativas. Busca ou pessoa em que edificamos nossa esperança deixa de se cumprir o que pensávamos que nos tinha prometido. O caminho a seguir para superar o desespero consiste em discernir os ídolos do nosso coração e da nossa cultura. Ou começarmos a procurar a conhecer os movimentos internos, né? As moções internas, como diz Santo Inácio. O único modo de nos libertarmos da influência destrutiva dos deuses falsos é nos voltarmos para o Deus verdadeiro, o Deus vivo que se revelou tanto no Monte Sinai quanto na cruz. É o único Senhor que, quanto encontrado, pode de fato satisfazê-lo, e caso você falhe, pode de fato lhe perdoar e lhe sustentar, como Jesus fez com Pedro, de várias formas, não é? De várias maneiras. Mas um bom exemplo, dois bons exemplos primeiro quando na tempestade, quando Jesus está a andar sobre as águas e os discípulos estão na barca aterrorizados com a tempestade, e vem a Jesus e Pedro, João reconhece claramente que é Jesus, e Pedro diz: então, Senhor, se és mestre, se és tu, mandai-me ir ter contigo. E Jesus diz: vem. E Pedro
anda sobre as águas, de fato anda, não é? Enquanto, ou seja, o andar sobre as águas não estava limitado ao senhorio de Jesus. Pedro também, Jesus fez com que Pedro também andasse sobre as águas, porque Pedro olhava para ele. Quando Pedro duvidou, começou a afundar. Jesus não criticou, estendeu-lhe a mão de imediato e o puxou. E o puxou. E outro ponto, outro aspecto em que nós vemos a prontidão da misericórdia de Deus para conosco é quando Pedro falha e quando Pedro, o galo canta, não é? E Pedro lembra do que o Senhor tinha lhe dito, né? Que ele ia lhe negar. O olhar de Pedro encontra o de Jesus. E Jesus, no seu olhar, diz que o perdoa. E Pedro encontrou esse perdão, essa oportunidade de recomeço. Contrariamente a Judas, que desesperou, que não entendeu qual grande era a misericórdia de Deus, mesmo caminhando com ele nesta terra. Pronto. Depois, nos próximos vídeos, nós vamos então dar sequência ao nosso estudo sobre o que de fato é idolatria. Espero que estejam a gostar. E comentem se assim o entenderem, ok? Para a próxima, tudo o que você sempre quis é o título. Fiquem bem.